Foi surpreendente para mim, de forma muito especial, ver você passar por um processo de formação em treinamento comportamental, mesmo sabendo que você já viveu muitas coisas muito impactantes na sua vida dentro do esporte. Comecei a me sentir travada e presa em muitas coisas que eu achava que eu estava voando. Mas a minha sensação é que não há mais aquela vontade. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado pelas situações que eu passei. Não dá para Thaisa Daer ser a melhor jogadora do mundo ou uma grande atleta se você não tiver mais 5, 6, 10 pessoas ali no seu ecossistema, na quadra contigo, que também te ajude a resolver. Foi transformador. Eu não imaginava que eu ia viver aquilo de jeito nenhum. Bora, Legião, André Kesha com vocês em mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje, um episódio muito especial, muito bacana, porque não é todo dia que nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio uma bicampeã olímpica de vôlei. Então, recebemos com muito carinho aí nossa querida atleta Thaisa Daer. E, além disso, agora, treinadora comportamental. Seja muito bem-vinda, minha Flor. Eita, aí sim. Tudo bom? Ai, tô feliz, vamos embora conversar. Minha Flor, primeiro é uma honra grande ter você aqui com a gente. Já admiro o seu trabalho há mais de década e foi surpreendente para mim, de forma muito especial, ver você passar por um processo de formação em treinamento comportamental, mesmo sabendo que você já viveu muitas coisas muito impactantes na sua vida dentro do esporte. E eu queria bater uma bola contigo aqui, né, nesses próximos 20, 30 minutos. E eu queria começar querendo saber de você, por que você, uma multicampeã, uma pessoa que já viajou o mundo inteiro, que já defendeu a sua bandeira em vários países do mundo, agora começou a olhar para esse mundo do desenvolvimento humano? O que aconteceu aí dentro, cara? Na verdade, eu comecei olhando para mim mesmo, que eu falei, cara, vou dar uma olhada. Legal, vi um treinamento, vamos lá participar, porque alguém falou. Assim, muito despretensioso da minha parte, sabe? Só que eu comecei na primeira vez, eu achei meio, não tem problema. Não tenho nada para mexer aqui dentro. Na segunda eu já olhei e falei, calma que tem coisa aqui. E quanto mais eu fui aprofundando, fui entendendo que tinha muita coisa que eu nem imaginava, que estava escondido lá atrás, no meu subconsciente, que blindou mesmo, sabe? De coisas no passado, na infância, que eu tinha vivido. E quando eu comecei a acessar essas coisas, eu entendi, cara, tem muita... Desculpa, põe um pi aí, muita merda. Que tá escondida, que eu preciso mexer. E aí eu comecei também a entender um pouco mais sobre crenças, entender mais sobre coisas que talvez estavam me travando, não tinha muito conhecimento, e eu comecei a querer entender mais isso e me libertar, porque eu comecei a me sentir travada e presa em muitas coisas que eu achava que eu estava voando. Então foi esse start assim mesmo, de querer essa melhora primeiro pessoal, e depois eu comecei a me apaixonar por ver os treinamentos e falar, cara, eu quero fazer isso para as pessoas. E olha que sua carreira foi uma carreira pautada em resiliência, né? Porque a gente que acompanha você mais de perto, você teve tem uma carreira extraordinária, mas nesse meio tempo você teve algumas lesões importantes na sua carreira, ficou desacreditada na medicina, inclusive, né? Dizendo que você não voltaria mais. E mesmo assim você continuou voltando com performance, o que me diz, né, sem dizer, que você já tinha um modelo mental muito bem estruturado, mesmo antes de acessar o desenvolvimento humano, não é isso? Eu acho. Quando eu começo a contar a minha história, eu começo a perceber, eu falo, como é que eu fazia isso, né? Que é muito doido. Eu acho que eu peguei um pouco isso do meu pai. Meu pai é socorrista, né? Ele é bombeiro. Ele vivia nessa loucura, nessa adrenalina de socorrer pessoas em estado, né, piores possíveis, no Rio de Janeiro. E eu tinha ele como meu herói, e a postura que eu via nele, pode ser que não seja nada disso, mas a criança via isso nele, e eu meio que queria ser como ele, sabe? Eu acho que foi um pouco disso, e realmente aconteceu muitas vezes, que eu até estava falando um dia desses, eu não lembro com quem, sobre a minha lesão, que estranho, porque eu passei por poucas baixas, assim, durante a recuperação, de tipo, ai meu Deus, caraca, minha perna tá fina, e agora, o que eu faço? Não tô podendo botar o pé no chão. Foram pouquíssimas, quase nada. Porque, no geral, eu tava, cara, eu vou voltar. Eu ficava olhando meus highlights e falava, não, que isso, imagina. Não, eu não vou parar, não vai acabar pra mim. Não acabou. Nem passou pela minha mente, na verdade, assim, acabou. Eu ficava com medo de não voltar igual, talvez, em alguns momentos, né? Mas, assim, eu não consigo te falar, assim, definir exatamente, são coisas que eu acho, né? De como eu fazia isso.
Mas, assim, eu sempre, em vários momentos da minha vida, em momentos de dificuldade, eu sempre canalizei a merda, de alguma forma misturava aquilo ali e botava pro lado positivo. Aquilo sempre me impulsionou, né? Botou pra cima. Mas, assim, não sei. Tem uma dualidade muito louca aí, né? Eu poderia falar assim, bom, com tudo isso, você acha que você já veio meio que preparada para essa missão de ser um atleta de alta performance? Será que você já veio com um talento específico para isso? Mas quando eu falo isso, é meio que desconsiderar todo o sacrifício que você fez. Que eu faço, pô, André, você é talentoso, você é um cara que nasceu para treinar treinadores. Cara, peraí. E as horas de treino diária? Né? E os livros que eu li, e os cursos que eu fiz, no seu caso, a mesma coisa. Pô, você é talentosa, que jogador excelente. Sim, cara, e as 20 horas por dia, as 16 horas por dia de treino durante décadas, as lesões e as dores no corpo que ficam até hoje. Você acredita que tudo isso tenha reforçado esse modelo mental teu? Passar por esse processo, né? Ser forjada no treino, né? É necessário, né? Tudo na vida a gente tem essa forja. A gente passa. Eu estava começando com a Nájila esses dias e eu falei exatamente isso. Eu passei por muitas situações fora vôlei também. Pessoais, assim, tive 2 vezes depressão, tive momentos dificílimos da minha vida. E aí hoje eu falo, poxa, aprendi, mas aí você acha que talvez falasse algo diferente pra Thaisa lá de trás pra não passar? Eu falei assim, cara, não. Não, porque eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado pelas situações que eu passei. Né? Então, assim, a força que eu tive, o relacionamento hoje que eu tenho incrível com meu marido, muito provavelmente porque eu aprendi lá atrás nos relacionamentos de merda tóxicos que eu passei, como não ser, os meus limites, o que eu não aceito, o que eu não quero. Então, tipo, tudo isso fez quem eu sou, inclusive nos treinamentos. Muita gente fala pra mim, nossa, mas também você tem o dom. Tudo que você pega pra fazer, tu faz bem, não é possível. Nossa, mas, pô, ninguém viu lá quando eu treinava, comecei a treinar, que eu treinava sozinha na parede e ficava toda roxa treinando. Enquanto meu irmão tava treinando e eu precisava esperar ele pra voltar pra casa, eu tava lá treinando, repetindo. A galera acha que, por isso que eu acho que tem esse imediatismo hoje, os jovens, né, no geral, sofrem. Porque eles querem, tipo, não, comecei, daqui 1 ano e pouco eu vou ser que nem a Thaisa, daqui não sei quanto eu tô na seleção, e não vai ser assim, porque precisa treinar muito. Só que com a internet a gente fica vendo tudo muito papum, né? Muito rápido, e a galera acha que é isso. E não é. Acha que a vida é um recorte, né? Você vai recortando. Até porque a gente mostra muitas partes muito boas, né? Muito pouco se fala sobre as derrotas, muito pouco se fala sobre os momentos de vulnerabilidade que todo mundo passa, né? E eu vi um documentário muito bom de vocês, o da Globo lá, como é que chama? O Bicampeãs, eu acho. Bicampeãs. Muito, 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 muito bom. Porque ali mostra muito bastidor. E ali me chamou muita atenção, principalmente acho que na primeira campanha, se não me engano, de você, no campeão, no Campeonato Olímpico, o primeiro Campeonato Olímpico de vocês, 2012, né? Primeiro, 2008. 2008. A liderança de Zé Roberto com vocês lá. Então, a gente percebe que não é só uma questão técnica. Eu não preciso ser só ter um grupo muito bom, com excelentes jogadoras, mas eu preciso administrar egos, tenho que administrar vaidades, e eu tenho que ter um time que jogue para o outro, que jogue um para o outro, né? E é um esporte coletivo. Não dá para Thaisa Daer ser a melhor jogadora do mundo ou uma grande atleta se você não tiver mais 5, 6, 10 pessoas ali no seu ecossistema, na quadra contigo, que também te ajude a resolver. Como é que foi para você essas questões relacionais na tua carreira, no sentido de construção de resultado final, né, de campeonatos em si? Como é que você viu isso? Como é que você viveu isso? Eu vivi várias gerações, né? Peguei várias gerações diferentes. Eu peguei a anterior à minha, que era mais velha, peguei a minha e peguei essa agora nova, né? 3. Você estava na Olimpíada de 2004 ou você chegou a estar no 4? Não, né? Mas você já estava ali frequentando aquele ambiente ali. Já estava ali com as meninas e tudo. E aí eu vejo muita diferença entre essas gerações, né? Mas eu acho que até a minha geração ali, a gente teve muito mais essa coisa como que eu posso dizer? Que o esporte era a vida da gente, a gente queria fazer aquilo acontecer de qualquer maneira, e a gente tinha um objetivo em comum. Era um objetivo, todo mundo olhando para aquele objetivo. E por mais que tivesse ego, era de uma forma positiva. Era um ego no sentido, eu quero ser muito boa. Eu quero mostrar o meu melhor. E se eu mostro o meu melhor e faço o meu melhor, eu ajudo o grupo inteiro. Mas nunca foi tipo, eu quero ser melhor do que a Fabiana porque eu quero estar no lugar dela.
Não, eu quero ser a melhor porque eu quero performar e porque eu quero ganhar. E a Fabiana é o mesmo. E não tinha muito essa coisa. Claro que tem disputa de vaga ali natural, só que a gente se ajudava. Eu dava dica para ela, falava, Fabi, faz tal coisa assim, eu tô vendo um negócio aqui que é da minha posição. Eu poderia não fazer, talvez, por essa coisa do ego de falar assim, se eu falar para ela, ela vai ser melhor do que eu. Então, assim, eu não quero que ela seja melhor do que eu. Eu estar na frente dela. E não existia muito isso. A gente tinha essa coisa do ego. Uma outra ali bicava um pouquinho mais, mas, assim, no geral, na hora que entrava em quadra, a gente entendia que se você tá lá na ponta, você vai fazer ponto, cara, ponto é seu, mas é nosso. Eu vou dar um bloqueio, o ponto é seu, mas é nosso, é equipe, é time, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que tem hoje em dia, claro que tem, mas ainda tem eu acho que não tem essa conexão de, cara, isso aqui é minha vida, eu quero fazer isso acontecer da forma que era antes, sabe? Eu acho que hoje, aí falta, tipo, tem uma coisa aqui, mas tá devendo aqui. Eu acho que essa geração de hoje tem um pouco isso, de, cara, não tô legal, não quero isso, não vou. Não, saiu a convocação, não quero, não vou. Tipo, sabe assim, a seleção é uma coisa descartável. Beleza, e tá tudo bem se você não quer e tal, mas assim, na nossa época não existia isso. Seleção era o auge do auge, era a melhor coisa que podia acontecer nas nossas vidas. Então, eu acho que quando você tem aquilo ali como sua vida, seu objetivo maior, toda a energia flui para aquilo ali, sabe, funcionar. Você entende que isso talvez esteja se generalizando para todos os esportes? Você falou do vôlei feminino. Eu tenho essa sensação também nas seleções de futebol, nas seleções de basquete. Na seleção masculina. A minha sensação, né? No sofá é muito fácil falar. Eu fico no sofá assistindo. Mas a minha sensação é que não há mais aquela vontade, aquela entrega. A vontade, a entrega. Mas não como na tua geração, por exemplo. Na geração que veio antes de vocês. Sim. Que não venceram, mas que chegaram muito perto, mas que tinham a vontade. Né? Que talvez tenha faltado essa mentalidade que você fala. Talvez, no meu olhar, né? Hoje, treinador, tenha faltado essa mentalidade. Mas eu tenho uma sensação que não há mais aquele gás, aquele coração na entrega. Você acha que isso se deve, se você concorda comigo, claro, né? Se deve a quê? Eu não sei, eu acho que essa mudança de... o mundo vai girando, vai mudando, muitas coisas vão mudando, assim. Eu acho que acontece, sim. Eu acho que a vontade tem, né? Como você disse, a vontade tem, quer estar ali. É um sonho, no geral, mas eu acho que falta essa pimentinha, digamos, que é aquela coisa assim... Uma missão positiva. E aquela coisa assim, cara, eu quero que isso aconteça na minha vida. É o meu objetivo maior. Hoje, eu entendo que, cara, tem família, a família tem que estar à frente, tem que estar antes, tem muita coisa que a gente fala sobre isso. Mas na minha época, eu abdiquei de tudo. Eu era obcecada. O nome é isso. Eu acho que para você ser diferente, de fato, ali na alta performance, esporte principalmente, é ser obcecado. E eu fui obcecada. E é obcecado. E eu fui obcecada. Eu tive que abdicar de muita coisa da minha vida, da minha família e tudo por um tempo, que eu determinei, que eu decidi que eu ia fazer isso. Então, abriu tipo mão assim... de tudo, praticamente. Né? Praticamente tudo. Vida social, família, viver momentos incríveis, viagem, tudo assim. Abdiquei. Mas era uma escolha muito consciente. Teve perdas? Pra caçar. Pra caramba! Aqui é livre. Aqui é livre. Teve, com certeza teve. Bastante. Mas assim, eu faria tudo de novo. Porque eu cheguei onde eu queria chegar. Tipo assim, óbvio. Por exemplo, a gente foi bronze. Queria ser muito ser ouro, queria. Mas eu cheguei lá, fui medalhista e eu alcancei objetivos, sabe? Ali, cara, tem uma sensação que dava pra chegar mais longe. Dava. Eu tava em Curitiba, eu tava no Madeiro, lá no aeroporto de Curitiba. Eu liguei pra Rafa. Lembra que eu te liguei na hora? Falei, cara, não é possível que esse jogo não é nosso, cara. Eu tinha a sensação que dava pra chegar mais longe ali. Nesse jogo. O que faltou ali, Thaís? Acho que cabeça. Né? Foi faltou o mental ali pegou, sabe? Em algumas situações do jogo. Você me falou sem me dizer, que agora eu quero falar minhas dores pra você. Tá? Você falou sem dizer que nós perdemos 2 ouros olímpicos por falta de cabeça. Porque 2004 pra mim também foi a mesma coisa. Porque não é possível, cara. A gente tinha era muito novinha, 5 match points, a gente tinha ali? Você viu aquele jogo, né? Vi. A gente tinha 5, 6 match points, mais ou menos ali? Tava 19, 24 a 19. Não, cara.
A gente tomou uma virada histórica ali. Sim. Você acha que faltou cabeça ali também? Acredito. Você acha que falta cabeça para os atletas brasileiros em geral, em esportes coletivos individuais? Pra não só esporte, para muita coisa no mundo falta no mundo, mentalidade. Né? Tem um livro muito bom do Timothy Galloway, chamado O Jogo Interior, The Inner Game of Tennis. O Jogo Interior, bom demais, né? Ele fala exatamente sobre isso. Né? E o tênis, cara, ele é muito foda por isso, né? Porque, cara, eu perdi um ponto, esquece o ponto. Esquece o ponto. O grande problema é que a gente fica remoendo aquele ponto. Eu fico remoendo a não venda aqui na empresa. A gente fica remoendo o BO que aconteceu 8 da manhã, já são 6 da tarde. O ser humano ele tem esse padrão, né? Sim. Cara, se eu tivesse conseguido aquilo ali, não, acabou, velho. Passou. Sim. E o vôlei é muito dinâmico. Sim. Cada um ponto dura quanto tempo? 30 segundos, 20 segundos, às vezes 2 segundos for um ace, né? E tudo mais. Acabou, já era. Próximo ponto. Acho que isso falta muito, né, pro atleta como um todo, no geral, né? Sim. Porque, querendo ou não, tem muita pressão, né? Tem a pressão externa e a pressão você com você mesmo. Que você quer, cara, você treinou 4 anos para aquele momento. Então, querendo ou não, você gera uma pressão ali. Por mais que você não queira, que você queira controlar, tem gente que consegue controlar melhor, tem gente que não consegue. E chega nesse momento, é a hora que a pressão estoura. Tipo, cara, eu preciso fazer. Eu preciso que aconteça. Eu trabalhei muito duro para isso, eu dependo disso, ou coisa do tipo. E aí você cria uma pressão muito grande. Então, assim, eu acho que vamos botar assim, 70% desses momentos de pressão, de dificuldade aí de Olimpíada, que é um momento muito raro para o atleta e muito importante, o mental é 70% do caminho. Já se sentiu pequena, menor do que você é realmente? Nesse período de seleção e tudo mais? Já, várias Então tem uma vezes. pergunta para você. É a única que eu fiz para você, tá? O que é mais difícil? O que foi mais difícil ou é para você? Né? Ganhar uma final olímpica, já ganhou 2. Né? Ou essas vozes que ficam ali, muitas vezes, querendo tirar a gente do prumo, nos mostrando que a gente não é tão grande como a gente é. O que é mais difícil? Vencer a final ou essas vozes? As vozes. As vozes porque o vôlei eu treinei durante, agora 24, 25 anos eu treino repetidamente. Eu faço já no automático. 25 anos, brother. Já tá no automático. Eu já consigo... Eu também tenho um time ali por trás, tenho toda uma equipe, uma estrutura e tal. Eu trabalho muito isso. Agora, e ali eu sei que vai acontecer, eu tento ativar alguma coisa ali no momento, eu dependo da minha amiga, se eu tiver um apoio do meu técnico. Então, tipo assim, tem muito suporte, muitas ferramentas ali que me ajudam, que podem me impulsionar e me ajudar naquele momento ali que talvez eu entre em alguma dificuldade ali durante o jogo. Mas é uma motivação muito grande, né? Uma energia muito tal. Agora as vozes, meu filho, ela tá ali da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, às vezes na hora que você fecha o olho, já acha que vai dormir e ainda tá ali, né? Futricando sua cabeça. E o bacana é que você foi trabalhar isso, né? Você é casada com o Rafael, que também é um atleta, que, enfim, estuda isso muito profundamente. E você tem olhado para isso muito na sua vida, né? Você fez a formação, eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu quero falar sobre o produto que está sendo o resultado disso. Você se formou como uma treinadora comportamental, você, enfim, tá com seus projetos, e você tá com um puta projeto que é um projeto para mulheres. Você vem desse berço na profissão, né, na seleção feminina, se relacionou profissionalmente com mulheres aí a vida inteira, sabe quais são as dores e os pontos positivos, e tá montando imersão agora para o segundo semestre. O que é isso, cara? Fala pra gente, o que você tá pretendendo entregar? Por que você está buscando atingir? Porque se você abrir uma imersão para todos os públicos vão querer estar com você. Isso é um fato. Tá? Teremos. Mas, terá, né? E por que você está indo começando com esse público específico? O que é que te instigou? O que é que te motivou a falar para esse público feminino? A verdade é que eu não lembro muito quanto tempo foi que eu comecei a fazer aqueles vídeos, amor. Eu resolvi fazer uns vídeos assim, falando um pouquinho da minha vida, de algumas coisas mais particulares, contando algumas histórias. Conectou. A mulherada ficou em choque. Como assim você viveu relacionamento abusivo? Como assim você passou por isso? Nossa, você teve depressão? Nunca como tinha assim? falado pra ninguém. Não. Assim, abertamente não, né? E várias mulheres, cara, como assim? Não é possível. Cara, que incrível que você compartilhou. Eu não tô me sentindo tão pequena agora. E eu falei, caramba. Uma coisa tão, assim, eu falei superficial. E eu conectei com tantas mulheres que estão vivendo essas dores que eu vivi. Então, ali já deu um estalo, né? Eu fiquei, caramba, que incrível, eu compartilhei com meu marido. Aí depois de alguns anos, teve o estalo do Rafael, meu marido, referente a algumas situações que ele viveu na vida dele, referente à mãe dele, algumas coisas que ele viveu na infância e tal. E aí ele criou
teve essa vontade muito grande de criar essa imersão para mulheres. E assim, aí eu fiquei, cara, que incrível, eu conecto. E ele fica, você tem que falar para mulher. E ele fica me instigando, né? Porque você tem que... E eu ficava me sentindo o quê? Pequena. Porque eu vejo você, vejo ele e falo, meu Deus, esses caras são incríveis, gente. O que é isso? O que eu tô fazendo? Eu não vou conseguir ministrar um negócio desse, eu não vou conseguir fazer alguma ferramenta, alguma coisa. E eu sempre recuava. É por isso que o ser humano tem que ser estudado, né, cara? Tem que ser estudado. Eu não vou esquecer o currículo. A mulher que tem aí milhões de seguidores, bicampeã olímpica, que tem uma carreira impecável, que já passou por contextos desafiadores na vida, vez em quando fala, pô, por que eu? Sim. Os caras são foda, e por que eu tenho que fazer isso? Cara, tá pronta. Pois é. Tá pronta. E aí ele fica me cutucando e a gente falei, não, ele teve um sonho também, né? E aí eu depois, né, eu já queria participar, já achava que eu queria fazer e tudo, mas aí quando eu participei do MTI, eu tive a certeza que, cara, é isso que eu preciso fazer. Eu falei, não, eu vou e eu sou capaz de sim, de ministrar, de aplicar ferramenta, de mudar vidas. Porque eu acho que é muito bacana ele fazer, ele tem um sucesso muito grande com as mulheres, ele conecta muito bem com as mulheres, mas tem que ter um olhar feminino, tem que ter uma coisa que eu fale, cara, eu vivi o que você está vivendo, eu passei pelo que você está passando. Porque ele pode falar 1000 coisas, mas ele não é mulher. Então, eu acho que isso também conecta. E eu tenho muita coisa que eu posso falar com elas sobre, assim, tipo, o lado mulher, o lado Thaisa, né? Que agora eu tô abrindo um pouco mais para as pessoas, mas que as pessoas não imaginam, né? Então, eu acho que... Cara, quando eu ouvi uma das mulheres falando assim, eu me senti tão pequena e vendo isso de você, que para mim você é um exemplo de mulher, você é um exemplo de guerreira e tal, eu entendo que eu não sou tão horrível assim. Nossa, quando eu li isso, eu falei assim, meu Deus. Não sou tão horrível, é forte isso, né? É forte, e me pegou assim, eu falei, cara, eu posso ajudar. Eu falei tão pouco e já ajudei de alguma forma, sabe? Então... Eu acho que bateu no meu coração muito forte, assim, sabe? Mas você sabe que o desenvolvimento humano é um caminho sem volta, né? Você está entrando no meio de uma missão, não vou dizer que é um negócio, porque é um negócio, né? É um negócio, vocês têm um Instituto de Desenvolvimento Humano, mas para além disso é uma missão. Então, quando você está buscando conectar com as mulheres, está buscando levar sua voz de alguma forma, você, Rafael... através de processos sistêmicos, né, alto impacto, coaching, o que é que seja, isso aí é o que menos importa, é a metodologia que você vai usar. Mas quando você se colocar à disposição para ajudar e apoiar um público específico, isso não tem mais volta. O barco está em alto mar já. Né? Então você vai perceber ao longo do processo. Por que você disse? Eu faço isso há 25 anos. E eu nunca imaginei ser treinador. Eu comecei dando um treinamento pontual. Depois outro, depois uma imersão. Depois, quando eu vi, já não dá para voltar mais. Eu larguei tudo da minha vida. Eu larguei a área acadêmica para fazer o que eu faço hoje. Então, estando consciente disso, você vai potencializar seu legado 3 vezes mais. Porque você já tem um legado construído. Daqui a 100 anos vão ler nos livros que existia uma Thaisa Daia que passou por aqui e deixou a primeira medalha olímpica para uma seleção de um esporte que existia na época chamado vôlei. Quem sabe se não vai ter vôlei lá? Não sei, a gente não sabe daqui a 500 anos como é que vai ser. E agora você vai tocar as pessoas de uma outra forma, né? Com a tua voz, com a tua jornada, com o legado que você construiu numa outra área. E essa autoridade se transfere. Eu sempre falo isso, a autoridade não se transfere, mas essa se transfere. Por quê? Porque você viveu lacunas. Eu vi uma imagem tua outro dia, daquela lesão lá da Turquia, foi na Turquia que você... Né? Eu não tinha visto ainda até conversar com você pela primeira vez. E eu fui buscar no YouTube essa imagem. Cara, aquilo ali, se eu pensar em viver por um segundo, eu já quero sair da cena. E você viveu aquilo e viveu o pós, que eu não sei quanto tempo foi de recuperação, e as cirurgias que vieram através daquilo ali. E tudo isso abalou o corpo físico, emocional, energético, mental, intuitivo, toda a sua estrutura relacional. E tem muitas mulheres que não precisam se lesionar fisicamente para viver o que você viveu. Elas se lesionam emocionalmente, com casamentos falidos, frustrados, com falta de recurso financeiro, sem acreditar nelas mesmas. E todas elas já procuram você, e a partir da imersão isso vai se potencializar. Tá pronta para isso? Tá pronta para isso?
Tô, ué. Vai ser maravilhoso. Vou ficar mais fazendo, né? Porque tem que começar a prática. A prática que vai levar à perfeição. Né? Ela vence a Não teoria. vai levar à perfeição, né? Mas próximo a isso que eu quero buscar. Ela vence a teoria, e isso é fato. Bom, para finalizar esse bate-papo, olha, cara, eu já fiz um monte de podcast aqui, hein, Roberto? Muitos. Fiquei nervoso hoje. Uma bicampeã olímpica. Já passou por aqui João Kepler, uma garota. Mas, porra, Thaísa. Sabe por quê? Porque eu sou fã, cara. Eu via você, porra, pequenininho. Pelo amor de Deus, à disposição. Não podia perder. Como é que foi você, MTI, Thaísa? Como é que foi você passar 7 dias, um atleta que tem seus compromissos, suas agendas, é uma empresária da área também, parar 7 dias a vida para ficar conosco lá no MTI? Como é que foi para você essa experiência? Só deu certo porque eu tô de férias, né? Porque senão não tinha como. Se preparou para isso, né? Tive que preparar para isso porque quando começa a gente treina de domingo a domingo, viagem e tudo mais, então fica difícil. E como é um time, eu teria que pedir dispensa, é mais difícil. Mas, cara, vou te falar, eu cheguei sem muitas expectativas, assim, leve, vou fazer aqui o treinamento, vamos ver o que vai dar. Mas superou, assim, absolutamente tudo. Quando você começou a falar, e tal, eu falei, não, aí criava aquela coisa, não, vamos lá, fazer tal coisa e tal. Mas, assim, superava absolutamente tudo. Cada dia me superou de um jeito absurdo as minhas expectativas daquele momento. Foi transformador. Eu não imaginava que eu ia viver aquilo, de jeito nenhum. É um pouco assustador em alguns momentos, porque você começa a entrar em conflito com você mesmo, com o seu interno, com a sua criança, com tudo que tem lá dentro, gente. Juro. É um conflito muito bom e vai te trazendo clareza, vai te trazendo insights. Várias coisas pareciam flashes, assim, é muito doido, que eu não sei explicar uns flashes na minha cabeça, eu ia anotando tudo que vinha. Mas teve uma ferramenta que me pegou pra caramba, que eu fiquei, assim, uma loucura. Eu tenho uma coisa muito forte com a minha mãe, que eu ainda tô trabalhando, e veio forte demais. Eu, caraca, velho, não consegui imaginar aquilo, a imagem que eu tinha da minha mãe na infância. Eu acessei muita coisa que eu não imaginava ali. Para mim foi... Quero viver de novo isso, daqui a um tempo, esperar baixar isso, porque eu acho que eu ainda tô trabalhando. Processo, né? Tô, com certeza. Quero viver isso de novo, porque, sério, foi transformador e eu tenho certeza que vai transformar cada vez mais. E foi, com certeza, uma virada de chave para mim também, de entender o quanto que eu sou capaz, o quanto eu posso, sabe? Aí você fala, nossa, como é que ela não sabe que pode? Mas eu sei que eu posso, que eu sou incrível ali dentro do meu nicho, né? Ali dentro da minha quadra. Eu sei que eu sou melhor na minha função ali. Quando sai, eu ainda tenho crises de identidade, de saber quem eu sou. E ali eu quebrei muita coisa. E aí eu falo, a gente acha, as pessoas de fora olham e falam, nossa, Thaísa, mulherão, empoderada, mulher maravilha, tal, tem tudo, é milionária, não sei o quê. Só que, tipo, cara, a imagem que a galera tem é da Thaísa atleta. Que tá ali na quadra, eu realmente sou brava, vou pra cima, eu vou pra ter resultado e tal, e tenho resultado. Só que quando eu saio dali, eu tenho a minha identidade abalada, eu tenho problemas lá atrás da minha infância, eu tenho problema com a minha problema não, né? Problema, né? Eu tenho algumas coisas para ajustar com relação à minha mãe. E são processos que você vai trabalhando, que você vai melhorando. E sim, eu tenho certeza que todo mundo tem um pouco disso. E que precisa, só que a gente abafa, né? Nosso cérebro naturalmente esconde isso da gente. Graças a Deus que eu busquei iniciar a trabalhar isso, e graças a Deus que eu fui no MTI, porque tudo que eu tinha vivido antes não chega nem no primeiro dia do MTI. Ficou assim, MTI e os outros todos que eu fiz, sabe? E eu não tô falando porque você tá aqui, eu tô falando porque o que eu falo pro Rafael. É totalmente fora de tudo, assim. Gente, quem não fez, pelo amor de Deus, só tenta. Sabe? Só vai um pouquinho. Se não aguentar, você vai embora, mas assim, tenta, porque você vai querer fazer. Juro. É muito louco isso. Eu gosto de falar isso, cara. O treinamento de alto impacto, o treinamento comportamental, naquele modelo, é o biscoito fino daquela lata importada assim bonita, né? Ele é para pouca gente mesmo. Só que, meu amigo, ele vai rasgar. Ele vai trabalhar de dentro para fora. E a gente gera uma nova identidade na pessoa. Essa é real.
né? Ou seja, a gente pega todo o recurso positivo que ela já traz, anula o que ela não quer mais e gera um novo eu ali. Isso é muito potente, cara. Isso é muito poderoso, né? E as pessoas percebem isso. Eu tenho certeza que a galera do seu ecossistema, em algum momento, vai pensar, tá diferente. Agora você tá com esse papo diferente aí. Cara, muda muita coisa. Isso é maravilhoso, né? Sensacional. Transforma, transforma real, cara. Bom, Rasga mesmo assim. Nossa, loucura. bom. Quero fazer de novo. Cara, faço votos aí que suas imersões sejam sensacionais. Quero acompanhar todas. Quero ver, quero torcer por vocês. Espero que realmente muitas mulheres sejam impactadas pelas vozes de vocês, de você, de Rafa. E que vocês realmente sejam vetores de mudança. Já são vetores de mudança, a gente vê na internet, mas agora esse vetor de mudança de pegar na mão e fazer acontecer realmente nessa galera, porque tem muita gente precisando, tá bom? Tamo junto sempre. Valeu, senhoras e senhores. Thaís Adair, valeu!